Queridos irmãos, é já a última hora. Os tempos estão sendo abreviados e nós precisamos estar firmes em Cristo. Eu estava lendo os arquivos, alguma coisa dos arquivos daquele caso Epstein, mais de 3 milhões de arquivos de coisas, práticas, acontecimentos, como diz as Escrituras, quase que inomináveis, escândalos de grandes autoridades relacionadas ao tráfico de vidas, exploração de pessoas infantes, consumo de carne, de vidas geradas por Deus, para não pronunciar aqui. A maldade humana chega e extrapola os limites. Aquilo que era considerado sensacionalismo, aquilo que os nossos pais nos diziam em suas pregações, às vezes sem muito conhecimento, mas eloquentes, fervorosas e poderosas, nós estamos vendo nos nossos dias. É preciso segurarmos nas garras da graça e nos prepararmos para salvar quantos for possível deste mundo de trevas e nos prepararmos para o encontro do noivo. Igreja do Senhor, eu falo com temor e tremor, mas também com espírito profético. Este caso não é apenas um escândalo do mundo, é um sinal dos tempos. Nós não podemos estar desapercebidos. Ele revela o que a Escritura já denunciava: sistemas de poder que escondem o pecado e silenciam vítimas e negociam a justiça. A palavra é clara, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Lucas 12:2. Deus sempre expõe o que os homens tentam. O problema não é apenas os crimes, o problema é a cumplicidade do silêncio. A Bíblia pergunta: até quando julgareis injustamente e favorecereis aos ímpios? No Salmo 82, verso 2. Quando a luz é rejeitada, as trevas se organizam. O Evangelho de João, no famoso capítulo 3, no verso 19, nos alerta e diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso não é teoria, é diagnóstico espiritual. O perigo para a igreja é se tornar parcela com o mundo, proteger a imagem, preservar nomes, enquanto os fracos são esmagados pelos senhores da terra. O Senhor diz: ai dos que justificam o ímpio por suborno e tiram o direito do justo. Isaías 5:23. A religião que não defende os vulneráveis não é bíblica. Tiago declara: a religião pura e perfeita e sem mácula é a que cuida dos aflitos. Como é que nós podemos fazer isso? Fortalecendo políticas que protejam as crianças, políticas que dificultem o acesso de figurões em regiões remotas. Este versículo de Tiago 1:27, apologeticamente, destrói a mentira da neutralidade. Ninguém pode servir a dois senhores, como diz Mateus 6:24. Onde Cristo governa, outro senhor não pode governar. Por isso o profeta clama: ai dos que ao mal chamam bem. Isaías 5:20. Quando a igreja se cala diante do mal, ela se torna cúmplice. Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 12, nos adverte: o julgamento começa pela casa de Deus. Precisamos entender que a autoridade espiritual não é escudo para o pecado. Paulo ordena: examina tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Isso inclui sistemas, lideranças e discursos. O chamado hoje é um só: desperta, igreja. Ama a verdade. Rejeita o silêncio da cumplicidade. Não reagimos com medo, nós reagimos com luz. Não reagimos com teorias, mas nós reagimos com as Escrituras. Os verdadeiros profetas de Deus não têm medo do cancelamento. Os profetas estão sendo silenciados
por medo do cancelamento, aderir a uma opinião politicamente correta, a opinião de massa, a opinião de seguidores. Este não é o comportamento profético. Os profetas de Deus ouvem a voz de Deus, ainda que fiquem sozinhos na palavra que Deus lhes concedeu. Eles obedecem e ouvem a Deus. Não se assustem com as coisas que estamos vendo e ainda vamos ver. Não se entregue ao sensacionalismo. E quando vemos casos tão bizarros como esses, com autoridades, reis, príncipes, lideranças internacionais, globais, parece dar uma sensação de desesperança. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança ao coração da igreja. O Senhor reina, o Senhor governa, de século em século, de geração em geração, ao dia marcado na agenda de Deus, para julgar, para subjugar todas as maldades e impiedade dos homens.